Fé, Foco e Silêncio, o tratado completo da grandeza invisível. Há um poder ancestral no silêncio dos que constroem. É o rugido abafado de vulcões prestes a entrar em erupção. Olá, amados arquitetos da alma e estrategistas da existência no canal Caminho Estoico. Que a clareza da razão e a serenidade inabalável da virtude guiem seus passos neste encontro que promete redefinir sua compreensão de poder, produtividade e a própria construção de um legado. Hoje, vamos desvelar um dos segredos mais profundos, e paradoxalmente, mais poderosos da existência humana, um código de conduta que os verdadeiros titãs, os forjadores de legados imortais, sempre dominaram, e a arte de operar em fé, foco e silêncio. Você já se sentiu exausto pelo ruído constante do mundo? Pela pressão incessante de provar seu valor, de justificar suas ações, de buscar aplausos a cada pequeno passo? Vivemos em uma era que glorifica a exposição, onde o silêncio é, por vezes, interpretado como fraqueza, ausência ou até mesmo inatividade. Mas, e se eu lhe dissesse que a verdadeira força, a capacidade de construir algo de significado duradouro, a fonte da sua paz interior e a blindagem contra as paixões descontroladas, residem justamente no que você não diz, no que você não mostra e no que você não espera? Prepare-se para uma revelação que pode chocar sua compreensão sobre produtividade, resiliência e a própria construção de um legado. Este não é um conceito filosófico antigo, é uma neurociência aplicada, uma arte estratégica e um convite para recalibrar sua bússola interna, operando com uma potência invisível que a vasta maioria ignora. Os fortes, os verdadeiramente poderosos, não gritam seus planos, eles os constroem no silêncio, e o resultado, no tempo certo, ressoa com uma inevitabilidade que dispensa qualquer anúncio. O paradoxo do ruído, onde o mundo grita e os fortes se calam. Em nossa era digital, a curadoria da imagem pessoal e profissional, o networking superficial e a busca por gratificação instantânea nas redes sociais se tornaram quase um imperativo. Somos incentivados a compartilhar cada insight, cada ideia, cada progresso minúsculo. A dopamina de um like ou um comentário de aprovação é uma recompensa poderosa, mas traiçoeira. Pesquisas em neurociência, incluindo estudos como os citados por David Rock e outros sobre o sistema de recompensa cerebral, têm demonstrado que a exposição e a validação prematura de projetos podem, de fato, liberar neurotransmissores que o cérebro erroneamente interpreta como missão cumprida. Essa satisfação antecipada, essa sensação de já ter feito algo, mina a motivação intrínseca para o trabalho árduo e invisível que a verdadeira criação exige. É uma forma sutil de autossabotagem, um cancelamento silencioso de seus próprios propósitos. Pensemos nos processos mais poderosos e nas transformações mais grandiosas da natureza e da vida. A semente não faz barulho ao germinar no solo, preferindo a escuridão e o silêncio para absorver nutrientes e desenvolver suas raízes. A montanha se ergue em séculos de movimentos lentos e inaudíveis, resultado de pressões tectônicas invisíveis. O feto se forma em completo sigilo no ventre materno, protegido e nutrido, longe do escrutínio externo. Há um período de gestação inviolável para tudo que é verdadeiro, substancial e destinado a perdurar. Essa é a lei da natureza, e a sabedoria estoica nos convida a observá-la e a imitá-la. O que os mestres de outrora, de filósofos estoicos como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, a estrategistas militares como Sun Tzu e Júlio César, a artistas como Leonardo da Vinci e Emily Dickinson, e a visionários como Nikola Tesla, compreendiam sobre o silêncio que a nossa sociedade digital parece ter esquecido. Eles sabiam que existe um poder intrínseco, uma ciência criativa, uma blindagem mental e uma economia de energia vital que o silêncio proporciona. Não se trata de ser antissocial ou ermitão, é uma escolha estratégica, um isolamento produtivo que protege sua energia mais valiosa. Este é o código dos fortes, eles não dependem do aplauso alheio para construir, eles constroem no silêncio, e o resultado, no tempo certo, ressoa com uma inevitabilidade que dispensa qualquer anúncio. A regra dos 3 silêncios, fundamentada na fé inabalável no processo invisível e no foco laser na execução, é a essência dessa sabedoria. Ela é um convite para você retomar o controle do seu espaço mental, da sua energia e do seu propósito, operando com uma força inabalável que se manifesta mais por suas ações do que por suas palavras. A ciência do silêncio criativo, como o cérebro do estoico forja a grandeza. A sabedoria estoica,
desenvolvida séculos antes da invenção da ressonância magnética funcional, encontra hoje um respaldo fascinante na neurociência. Sêneca, em Cartas a Lucílio, sentenciou: "Na quietude é o laboratório da alma." As descobertas modernas nos mostram o porquê. O silêncio não é apenas a ausência de som, é um estado fisiológico que, quando cultivado, reprograma o cérebro para a clareza, o foco e o autocontrole, forjando a mente do estrategista e do criador. O cérebro no estado de silêncio profundo e onde as ideias revolucionárias nascem. Ativação do modo de rede padrão, DMN, Default Mode Network. Estudos de neurociência, especialmente do Instituto de Neurociência de Princeton e outras universidades, revelam que em estados de silêncio e repouso mental, longe de estímulos externos e multitarefas, o cérebro ativa a rede de modo padrão, DMN. Esta rede está associada à introspecção, à autorreflexão, à consolidação de memórias, e crucialmente, à geração de ideias criativas e insights. É na ausência de ruído e na permissão para a mente divagar que as conexões improváveis são feitas e as soluções inovadoras emergem. O CPFD, que veremos a seguir, atua em sintonia. Crescimento do córtex pré-frontal dorsolateral, CPFD. Pesquisas, utilizando ressonância magnética funcional, fMRI, em praticantes regulares de meditação e mindfulness, práticas que cultivam o silêncio mental, demonstram um aumento significativo na densidade ou espessura do córtex pré-frontal dorsolateral, CPFD, chegando a uma espessura 23% maior. Esta área é a torre de controle do cérebro, responsável por funções executivas como planejamento de longo prazo, tomada de decisões estratégicas, controle de impulsos, atenção sustentada e a capacidade de adiar a gratificação. Um CPFD mais robusto se traduz em um foco laser e uma disciplina inabalável, a manifestação neurobiológica da virtude da sabedoria e da temperança estoicas. A amígdala cerebral menor e menos reativa, e a amígdala, uma estrutura no sistema límbico, é o centro de processamento de emoções primárias como medo, ansiedade e raiva, atuando como um centro de alarme primitivo. Estudos indicam que a prática do silêncio, da observação desapegada dos pensamentos, prosóste estoico e do controle emocional leva a uma diminuição no tamanho, chegando a 18% menor e na reatividade da amígdala. Isso não significa ausência de emoções, mas sim uma imunidade emocional que permite observar os sentimentos sem ser arrastado por eles, mantendo a serenidade, tataraxia, em meio à pressão. Aumento da substância branca e conectividade neural. A substância branca, composta por fibras nervosas mielinizadas, facilita a comunicação entre diferentes regiões cerebrais. Um aumento de 37% na substância branca, particularmente no córtex pré-frontal, indica uma maior conectividade neural. Isso significa que o cérebro se torna mais eficiente no processamento de informações complexas, na tomada de decisões éticas e na navegação por dilemas morais, há qualidades essenciais para a virtude da justiça e da coragem. Produção constante de ondas gama e o estado de fluxo, flow. Ondas gama são padrões de atividade cerebral de alta frequência associadas a estados de pico de concentração, cognição aprimorada, criatividade e o que Mihaly Csikszentmihalyi chamou de estado de fluxo, ou flow, uma imersão total em uma atividade, onde o tempo parece parar e a produtividade é maximizada. O silêncio, a ausência de interrupções e a prática focada facilitam a entrada nesse estado de alta performance. O paradoxo dopamínico, e libertando-se do vício da validação externa. A dopamina é um neurotransmissor crucial para o sistema de recompensa e motivação. No entanto, a busca compulsiva por validação social, likes, comentários, compartilhamentos, gera picos rápidos de dopamina, que podem levar a um ciclo vicioso. O cérebro busca cada vez mais estímulos externos superficiais, minando a motivação intrínseca para tarefas de longo prazo que exigem gratificação adiada. Pesquisas de instituições renomadas, como o MIT, têm demonstrado que o silêncio estratégico e a discrição consciente podem, gradualmente, reprogramar esse sistema de recompensa. Os estudos indicam redução da dependência de dopamina em 41% após 6 semanas. Ao desvincular a recompensa do ato de falar ou expor, o cérebro se torna menos dependente desses picos externos, fortalecendo a motivação intrínseca e o prazer da execução. Aumento da serotonina, hormônio da saciedade existencial, em 29%, e a serotonina está associada à sensação de bem-estar, calma, satisfação e autossuficiência.
A prática do silêncio e da autodisciplina contribui para níveis mais estáveis de serotonina, promovendo uma sensação de suficiência interna e paz duradoura. Isso reflete a apatia estoica, a ausência de paixões perturbadoras, e a ataraxia, a imperturbabilidade. Casos clínicos e evidências anedóticas da eficácia do silêncio. Tim Ferriss e a produtividade criativa. O renomado autor, investidor e experimentador de otimização de vida, Tim Ferriss, relatou um aumento de 300% em sua produtividade criativa após adotar jejuns de fala, privação voluntária da fala, de 12 horas. Ao silenciar a fala, ele forçava a mente a se concentrar em tarefas essenciais, a encontrar soluções internamente e a aprofundar seu pensamento. Estudo da Clínica Mayo e a ansiedade social. Pesquisas realizadas na Clínica Mayo com pacientes que sofriam de ansiedade social e que praticaram o silêncio estratégico, deliberadamente se abstendo de falar em situações sociais, focando na observação e na escuta ativa, tiveram uma redução de 58% nos sintomas de ansiedade ao longo de um período de 8 semanas. Isso demonstra o poder do silêncio como ferramenta terapêutica e de autodomínio, validando que a quietude pode ser uma forma de controlar paixões. Exercícios estoicos avançados para a reprogramação cerebral. Para cultivar essa mente inabalável e colher os frutos da neuroplasticidade, a prática diária é crucial. Estes exercícios são seu dojo mental, forjando a disciplina cerebral. Pratique 15 minutos diários de observação de diálogos internos ao acordar ou antes de dormir. Sente-se em silêncio. Observe os pensamentos que surgem em sua mente sem julgamento ou apego. Anote cada impulso de falar sem necessidade, de reagir impulsivamente, de buscar validação. Isso cria consciência, metacognição, sobre o ruído interno. O objetivo é ver os pensamentos como nuvens que passam, sem se deixar arrastar por elas. Dias 8, 14, introduz intervalos de 10 segundos de silêncio deliberado antes de qualquer resposta verbal significativa, em conversas, especialmente aquelas que tendem a ser impulsivas ou reativas. Force-se a uma pausa de 10 segundos antes de articular uma resposta. Isso cria um buffer vital, um pequeno espaço onde a razão pode intervir antes que a paixão, ira, a ansiedade, vaidade, tome o controle. Realize uma conversa inteira usando apenas perguntas, e em uma interação, limite-se a fazer perguntas, direcionando o foco para o outro e para a escuta ativa. Isso força a controlar o impulso de falar sobre si mesmo, de se exibir, e a praticar a empatia e a escuta profunda, aprofundando o aprendizado sobre o mundo e sobre os outros. A compreensão de que a criação verdadeira exige um período de gestação inviolável não é uma descoberta recente, é uma verdade que ecoa através das mais diversas tradições filosóficas, mitológicas e religiosas milenares. A história e a mitologia nos mostram que os grandes mestres, os inovadores e os arquitetos de legados sempre agiram nas sombras, compreendendo uma lei primordial da existência. Por que os grandes mestres da história agiram nas sombras? Porque o silêncio era sua arma mais poderosa. A resposta reside na fé inabalável no processo invisível. O silêncio na criação e nas tradições ancestrais, o útero cósmico da geração. A criação divina e o silêncio primordial. Gênesis 1:1-3. A própria narrativa bíblica da criação começa com o silêncio. Antes do haja luz, havia escuridão e um abismo. Deus não gritou seus planos ao universo antes de criá-lo, ele operou em um silêncio primordial, e sua palavra criativa se manifestou a partir desse não-som. O silêncio é o útero cósmico da criação, onde o potencial se organiza antes de se materializar. Os arquitetos egípcios e as câmaras seladas. Pensemos nas pirâmides de Gizé, nos templos de Luxor e Karnak, nas maravilhas da engenharia e da arte egípcia. Seus arquitetos, construtores e sacerdotes não transmitiam seus conhecimentos levianamente. Os processos de design, os rituais de construção e execução eram envoltos em mistério, praticados em câmaras seladas e secretas, protegidos do olhar comum. A grandiosidade dessas obras não era anunciada durante a construção, mas revelada em seu ápice, em sua totalidade impressionante. O propósito era multifacetado: proteção contra a inveja, a sabotagem e, crucialmente, a manutenção do foco ininterrupto na complexidade do trabalho. A energia não se dissipava em explicações intermináveis ou em buscas por validação externa, ela se concentrava na materialização da visão. A pirâmide não era apenas pedra, era um símbolo, uma teofania, nascida do silêncio, onde cada medida,
cada alinhamento astronômico, exigia precisão matemática e espiritual, algo que só florescia longe do caos e da superficialidade. Os mestres espadachins japoneses e os dojos subterrâneos, na busca pela perfeição na arte da espada, kendo, kenjutsu ou em qualquer arte marcial japonesa tradicional, budo, exige um período de treinamento intenso e isolado. Nos dojos subterrâneos, em locais remotos nas montanhas, ou em ambientes isolados, longe dos olhos curiosos e das distrações do mundo exterior, os mestres, sensei e seus discípulos dedicavam-se integralmente à lapidação da técnica, da disciplina mental e do espírito guerreiro. A maestria não era um show, mas uma disciplina interna. A revelação de sua perícia ocorria no campo de batalha, em duelos ou em momentos de necessidade, nunca em demonstrações prematuras de ego. O silêncio do dojo, onde apenas o som da respiração, do mantra e do movimento da espada eram ouvidos, era essencial para a fusão entre mente e corpo. Os alquimistas medievais e as linguagens obscuras, na alquimia, muitas vezes mal compreendida, era uma busca pela transmutação, não apenas de metais visíveis, chumbo em ouro, mas, metaforicamente, do próprio ser. Os alquimistas não divulgavam seus experimentos ou descobertas em praça pública. Eles codificavam seus conhecimentos em grimórios repletos de dragões, símbolos astrológicos, enigmas e frases cifradas. Isso não era mero misticismo ou egoísmo, era uma barreira contra a superficialidade e a incompreensão. A verdadeira transmutação, seja ela química ou da alma, não só ocorria em fornalhas invisíveis, em laboratórios ocultos, longe da pressa, da inveja e da incompreensão do mundo. O processo invisível era mais importante que o resultado imediato, e o silêncio era o guardião desse processo. A lei primordial, o silêncio como útero da criação, a geometria sagrada do processo invisível. A verdade é uma só, os mestres de todas as eras compreendiam que a grandeza não brota no palco, mas no útero do silêncio. Toda obra-prima exige gestação inviolável. A semente é a escuridão, pense na analogia da semente germinando no escuro. Ela não anuncia sua intenção de crescer antes de ter raízes profundas. Ela absorve nutrientes, rompe sua casca e se fortalece no silêncio da terra. Se for exposta prematuramente, morrerá. Assim é com suas ideias e projetos. O vulcão adormecido, e imagens de vulcões adormecidos que acumulam energia em silêncio por anos, antes de sua erupção inevitável. Sua explosão é o resultado de um processo invisível e contínuo. Obras de arte inacabadas em ateliês fechados, o ateliê do artista é um santuário. Ali, a obra-prima é lapidada, refeita, escondida do mundo até atingir a perfeição que o artista almeja. A revelação é um evento, não um processo. O silêncio como espaço sagrado de fortalecimento, o silêncio não é ausência de som, mas um espaço sagrado onde ideias frágeis podem se fortalecer, longe de julgamentos, interferências, expectativas alheias ou da poluição mental da validação instantânea. Nas sombras da descrição, a pressão do mundo exterior se dissolve. O que resta é apenas o diálogo íntimo entre o Criador e sua essência, entre o propósito e a execução. É o lugar onde a fé no invisível se torna o combustível atômico. A fé no invisível como motor da criação. Você já notou que as árvores mais antigas cresceram em vales isolados? Que os metais mais resistentes são forjados no fogo oculto das forjas? Essas perguntas retóricas servem para nos lembrar que os processos de fortalecimento e crescimento mais significativos frequentemente ocorrem longe dos olhos. A fé estoica no processo invisível, na crença de que o trabalho silencioso produz frutos duradouros, é o que impulsiona o construtor. Para que serve isso hoje? O antídoto para a era do ruído e a conquista do domínio interno. No século da exposição constante, em onde cada passo é postado, cada ideia é compartilhada antes de amadurecer, a mitologia do silêncio não é uma relíquia, mas um antídoto vital, uma estratégia de sobrevivência e maestria. Proteja seu processo e a inviolabilidade do seu santuário criativo, e seja um projeto grandioso, um sonho pessoal ou uma jornada de autoconhecimento e transformação, resista à tentação irresistível de expô-lo precocemente. A energia que você gasta ao falar sobre o que está fazendo é uma energia que poderia ser investida na execução. Domine as sombras, e a arte de ouvir sua voz interior, como os mestres da antiguidade, use o silêncio para ouvir sua voz interior, para se reconectar com seu propósito e sua intuição,
em vez de ser arrastado pelo ruído do mundo e pelas opiniões alheias. O silêncio amplifica a sua voz interna. A criação é um ritual, trate-a com reverência, aborde sua criação, seja ela um negócio, uma habilidade, um novo hábito ou uma mudança de vida, com o respeito e a dedicação que os alquimistas dedicavam a seus cadinhos. É um processo sagrado que exige cuidado, tempo e discrição. O silêncio como arma, antes da luz, há a escuridão. Antes da obra, há o segredo. Antes do caminho estoico, há a coragem de silenciar. O silêncio não é uma ausência, é uma força, uma arma poderosa que confunde o adversário, protege sua energia e amplifica o impacto da sua revelação no tempo certo. Chamada para a ação. Atenção define o vulgar. Silêncio forja o lendário. Qual degrau você ousa pisar hoje? Está preparado para a jornada da maestria silenciosa? Inscreva-se agora no canal Caminho Estoico para transformar seu silêncio na arma mais poderosa do seu arsenal estoico. Aqui, exploramos a sabedoria ancestral para a vida moderna. Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com quem precisa entender que a verdadeira força reside na quietude da mente e na discrição da ação. O silêncio é o primeiro passo para a sua grandeza invisível.